Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, em nome de Jesus. Hoje eu vim aqui compartilhar uma palavra com vocês que Deus falou muito grande ao meu coração, né? É uma palavra linda que fala sobre o amor de Deus. Já vimos diversas mensagens na Bíblia, né, que nos mostra isso, o amor de Deus, né? Mesmo porque temos aí a história mais linda, né, que a gente já ouviu e ouve até hoje, o fato, né, que é nosso Senhor Jesus Cristo dando a vida dele por nós. E em meio a tantas essas provas de amor que Deus nos dá, se você for ver bem, não é Deus que precisa da gente, é a gente que precisa de Deus, né? E mesmo assim, Ele está ali, sempre nos provando o amor dEle, sempre nos dando a direção, sempre nos guiando, sempre nos conduzindo. E aí você vê desde o cuidado com Adão e Eva, desde o cuidado com Abraão, desde o cuidado com todos os seus servos, Jacó, com Moisés, enfim. Deus sempre está guiando o seu povo, né, para o caminho do bem, para o caminho de prosperidade, para o caminho de fartura, para não sofrer, para não ser escravo, enfim, várias etapas da vida, né? Várias etapas, várias histórias, né? Que o antepassado, né, já viveu, que a gente vê o cuidado de Deus, né? E hoje eu vou falar mais um que me chamou a atenção aqui na Bíblia, que fala também do amor de Deus, né? Mas mais que isso, né? Ainda está escrito assim: a clemência de Deus apesar da infidelidade do povo. Então veja bem, a clemência de Deus. Deus ainda clama por nós, né? Ele quer a nossa presença, ele quer que a gente ande com Ele, que a gente faça a vontade dEle, né? E o que a gente está fazendo, né? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa palavra que Deus abriu os meus olhos, e que eu creio e peço a Deus que abra os seus também. Mas primeiro vamos fazer uma oração em nome de Jesus? Senhor, meu Deus, amado, querido Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu entro, meu Pai, na Tua presença e te peço, Senhor, que o Senhor venha guiar e conduzir cada palavra que sair da minha boca, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, abrir os ouvidos daqueles que ouvem, meu Pai, esse vídeo. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, amado, falar ao coração deles também. Que não seja eu falando, mas que seja o Espírito Santo falando através da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Que o nosso Senhor Jesus Cristo venha falar o coração de cada um de nós, não só o meu, mas o de vocês também, em nome de Jesus. Lá em Jeremias, capítulo 3, eu vou ler todo o versículo, né? Todo o capítulo, perdão. Vou ler todo o capítulo, para que a gente possa entender, né? Fala assim: a clemência de Deus, apesar da infidelidade do povo. Se um homem repudiar sua mulher, e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornará ela? Não se poluiria com isso de toda aquela terra? Ora, tu te prostituístes com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Levanta os olhos aos altos desnudos e vê, onde não te prostituístes. Nos caminhos te assentavas à espera deles, como o arábio no deserto. Assim poluíste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia, pelo que foram retiradas as chuvas, e não houve chuva seródia, mas tu tens a fronte de prostituta e não queres ter vergonha. Não é fato que agora mesmo tu me invocas, dizendo: Pai meu, tu és o amigo da minha mocidade? Conservarás para sempre a tua ira? Ou a reterás até o fim? Sim, assim me falas, mas cometes maldades a mais não poder. Disse mais o Senhor: nos dias do rei Josias, viste o que fez a pérfida Israel?
foi a todo monte alto, debaixo de toda árvore frondosa, e se deu ali a toda prostituição. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. A sua pérfida irmã Judá viu isto. Quando por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio. Vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Sucedeu que, pelo ruidoso da sua prostituição, poluiu ela a terra, porque adulterou, adorando pedras e árvores. Apesar de tudo isso, não voltou de todo o coração para mim, a sua falsa irmã Judá, mas fingidamente diz o Senhor. Disse-me o Senhor: já a pérfida Israel se mostrou mais justa do que a falsa Judá. Vai, pois, e apregou essas palavras para o lado de norte e dize: volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor, e não a farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrides contra o Senhor teu Deus, e te prostituístes com os estranhos debaixo de todas as árvores frondosas, e não destes ouvidos à minha voz, diz o Senhor. É forte essa palavra, né? E aqui Deus está nos abrindo os olhos, né? E mostrando o amor dele, né? Olha só, quantas vezes ele estava ali falando, né, com Israel, que aqui quer dizer o quê? O povo, né? Ele estava falando com o povo e ele estava abrindo os olhos do povo, e mesmo assim o povo estava lá se prostituindo. Como assim? Que tipo de prostituição? Vários tipos, não é só na parte sexual, né? Mas em adoração a outros deuses, né? São diversos pecados que para Deus era uma prostituição, uma traição, né? Uma traição daquele povo com ele, que tirou, né, da escravidão do Egito, que prometeu uma terra que manava leite e mel, que fez todo aquele sacrifício para aquele povo, né, toda aquela demonstração de amor para aquele povo, e aquele povo agora fazendo isso. E ele, em vez de, né, Deus é grande, Deus é quem nos criou, Deus, ele é todo poderoso, ele poderia escolher qualquer outro tipo de povo, mas não, ele insiste com cada um de nós até hoje, assim como insistia. E essa parte aqui é Jeremias 3, e a que me chamou a atenção é a 11, né? Capítulo 3, versículo 11. Disse-me o Senhor: já a pérfida Israel se mostrou mais justa do que a falsa Judá. E o 12 fala assim: vai, pois, e apregou estas palavras para o lado do norte e dize: volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti. Olha só, Deus insiste. Ele insiste para que ela volte, mesmo depois de todas as coisas que ela fez. E aí ele ainda insiste, né? E aí ele fala assim, no 13: tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgredistes contra o Senhor teu Deus, e te prostituístes com os estranhos debaixo de toda árvore frondosa, e não destes ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Então o que ele pede? Ele pede somente para reconhecer o pecado, né? Para reconhecer aquilo que estava errando, aquilo que estava ofendendo, né, aos mandamentos de Deus, aos juízos, né, todo o mandamento de Deus. E aí ele insiste ainda, né? Puxa vida, nós somos tão fracos, tão pequenos, e até hoje Deus insiste com a gente, né? Mesmo a gente sendo fracos, né, e cometendo vários tipos de erros, né, porque não existe ninguém perfeito, Deus, ele ainda continua insistindo com a gente. Ele continua nos amando, né? E ele não nos desampara. A partir do momento que aquela pessoa que está em pecado, que está errando, que está
cometendo algum tipo de atrofia, de delito, qualquer ocorrência, qualquer tipo de maldade, Deus ele está de braços abertos, esperando um simples gesto de Deus me perdoa de todo o coração, para que Deus abra os braços, perdoe e que faça tudo aquilo que Deus tem vontade de fazer, né, na nossa vida, mas que nós mesmos muitas vezes impedimos que isso aconteça, né? Por quê? Porque nos afastamos, né? Porque não deixamos ele agir. Nós somos tão pequenos, somos tão nada, né? Não sabemos nada da vida, não sabemos nada do amanhã, não sabemos nada do que vai acontecer daqui a um minuto, né? E Deus, ele sabe tudo, ele sabe lá na frente o que vai acontecer com a gente. E tudo que ele faz é o quê? É abrir os nossos olhos, é nos mostrar a tua palavra, né? E nós o que fazemos, né? Muitas pessoas não vão para a igreja porque não querem perder 2 horinhas, né? Perder não, eu falo perder porque essas pessoas acham que é perder, mas não é perder, é ganhar. Então muitas vezes as pessoas não querem ficar ali 2 horas ouvindo a palavra de Deus, né? Sendo que é tão importante, né, pra gente. Pense você já bem idosinho, né? Lá bem velhinho. E aí você teve filhos, você teve filhas, você tem netos, bisnetos. E aí aquele povo todo que você, né, ajudou a criar, né, que através da sua vida foi gerada ali uma nação, né? E aí aquele povo já não te dá mais atenção. Aquele povo já não olha mais para você, quando vai na sua casa, oi vô, oi bisa, vô e tal, tchau, e vai embora, não senta, não quer ouvir as suas histórias, não quer ouvir a tua voz, né? Aquele breve e rápido oi e olhe lá, né? Às vezes nem vai porque não tem tempo, porque tá tarefado, porque o serviço tá tomando conta, enfim. São várias desculpas, né? Como você se sentiria? Péssimo, né? Porque aí você vai pensar assim, enquanto eu era novo, eu servia, enquanto eu trabalhava, fazia isso, fazia aquilo, eu servia, e hoje eu já não sirvo mais. Enfim, é dolorido, e muitas vezes a gente faz isso com Deus, né? A gente não dá a devida atenção que Ele merece, né? Ir à igreja, ouvir a palavra dele, pois uma vez que ele disse, declarou na palavra que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra dele, ele já sabia que a gente precisa ter fé, não só para esperar por uma salvação, um mundo melhor, né, que ele nos relata na palavra dele, né, que ele foi para fazer novas moradas lá no céu, moradas para nós, e para que isso venha nos edificar, venha nos crescer mais na fé. E Deus, ele fala isso porque a gente precisa crescer na fé, né? Que as dificuldades vêm na vida, né? Surgem a todo momento, surgem em todos os momentos. E a gente precisa estar fortalecido, né, em Deus, na palavra dele, para poder superar, né? Para poder passar por todas as dificuldades que a vida traz, né? E como que a gente vai fazer isso? Se a gente não parar, né, um pouco do nosso tempo, que é já grande, né, 24 horas, né, se você for ver bem, é bastante tempo. E aí, se você vai para a igreja, Deus te pede o quê? Somente 2 horinhas no máximo, né? E aí, o que custa a gente parar um pouco, ouvir, ficar em silêncio e ouvir a voz de Deus, ouvir aquilo que Ele tem preparado para nós? Isso não custa nada, né? Não custa nada e muitas vezes é um sacrifício para fazer, né? Devemos olhar para isso, porque a gente vê aqui, e até me emociona, porque em Jeremias, Deus, ele no próprio título, né, fala, né, que é a clemência de Deus, apesar da infidelidade do povo. Veja bem, Deus, ele tem clemência pelo seu povo, mesmo que o seu povo seja infiel, né? Tem um versículo que fala que Deus permanece fiel, né? Mesmo que a gente seja infiel.
E Deus, ele sempre está de braços abertos. Pensa você, às vezes alguém faz alguma coisa, muitas vezes você fica com raiva, eu não quero mais saber dessa pessoa, não sei o que, não sei o que. E Deus não, é só você dizer assim, Deus, me perdoa, eu me arrependo por tudo que eu fiz, por todos os pecados, enfim. E você começar a dar ouvidos àquilo que Ele tem preparado para você, aquela palavra que Ele tem preparado para você. Quantas vezes eu já fui à igreja e eu precisava ouvir a voz de Deus, né? E ali no meu quarto, orando, buscando ao Senhor, e aí só eu e Ele sabia. E quando eu ia para a igreja, através da vida do pastor ou da pastora, eles sempre falavam o meu coração, como fala até hoje, né? Aquilo que eu precisava ouvir, aquela direção que eu precisava. E Deus, eu ficava logo no começo, assim, que eu me converti, eu ficava, meu Deus, mas eu falei em casa, né? Eu pensava comigo, né? Eu falei em casa, só tava eu, né? E as paredes, assim. Mas é o agir de Deus, é para mostrar que Ele existe, que Ele está ali presente, escutando toda a tua oração, que Ele está ouvindo todo o teu clamor, que nenhuma palavra que sair da tua boca é jogada ao vento, não, é colhido, né? E os anjos do Senhor levam até Deus, né? E Deus, Ele ouve a sua oração, só que para a gente ter fé, para acreditar que isso é verdade, que Deus ouve a nossa oração, que Deus está ali sempre do nosso lado, que Deus está pronto para nos perdoar, pronto para nos levantar, a gente precisa se esforçar para estar na casa do Senhor, né? Na Bíblia se fala por diversas vezes que é bom que a gente viva em união, que a gente congregue, que a gente esteja ali ligados com Deus, porque, veja bem, se você ficar só em casa, você vai parar alguns minutos do seu dia, eu já falo minutos, né? Que são poucos. Minutos do seu dia, vai pegar a Bíblia, vai meditar e vai ler, vai fazer sua oração, vai escutar um louvor. É muito raro isso acontecer. Porque você faz uma coisa, faz outra, é correria, isso, aquilo, quando vai ver, o dia acabou, você tá cansado, você vai dormir e aí acabou. Você não faz mais nada. E aí no outro dia a mesma coisa e vai, não. Quando você vai na igreja, lógico que você tem que se esforçar para fazer isso em casa, sim. Mas quando você vai à igreja, você tem ali as horas reservadas para Deus. Que você esquece de tudo que ficou do lado de fora, que ficou na sua casa, você esquece de tudo e você se entrega ali a Deus. E através da vida do pastor ou da pastora, Deus vai falar ao seu coração, porque são homens de Deus, mulheres de Deus, que eles oram, que eles buscam aquilo que o povo de Deus precisa ouvir. E Deus dá o alimento, como já várias e por diversas vezes eu precisei de uma palavra de Deus, e Deus, através da vida daquele anjo, né, que estava no altar, Deus falou ao meu coração, coisas que só eu e Deus sabia. Então Deus fala até hoje, e até hoje Deus pede clemência, né, pelas nossas vidas. Deus pede clemência para que nós nos converta a Ele, para que nós nos entregamos a Ele, né? Como desde os nossos antepassados, né? Desde o começo da história de Adão e Eva, né? Deus, Ele deu o seu filho que passou por toda aquela situação difícil, por todo aquele sofrimento, Ele deu para que nós hoje tenhamos a oportunidade de um mundo melhor, de um lugar melhor, né? Para que hoje a gente possa pedir perdão e ser salvo. Mas a nossa salvação tem que ser conquistada todos os dias. Por isso que a palavra de Deus fala, analise-se o homem a si mesmo. O importante é você se analisar todos os dias. Acabou o dia, você falar o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado. Senhor, me perdoa pelo que eu fiz de errado, pois eu não quero fazer mais. E eu estar ligada a Deus, né? Estar ligada a Deus, procurar saber dele, o que ele tem preparado para mim. Dar a devida atenção a Ele, né? Atenção que ele merece, né? Porque tudo que Ele quer é o bem da gente. Tudo que Ele quer é o melhor pra gente, né? A palavra de Deus até fala assim, que os pensamentos dele são mais altos do que os meus, do que os seus, né? Que Deus, Ele quer o melhor pra gente, sempre quis e sempre vai querer.
Tem uma palavra que ainda fala assim: se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, que dirá o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então a gente tem que ter esse tempo sim para adorar, para louvar ao Senhor, para buscar conhecimento. Nem sempre a gente tem que se esforçar sim em ler a palavra, em estar ligado com Deus, mas a gente também tem que estar ligado com Deus também na casa de Deus, na igreja, que é onde todos os irmãos estão ali, né? Onde a palavra de Deus fala que onde 2 ou mais pessoas estão reunidas, ali Ele está presente, né? Que Deus habita no meio dos louvores. Então é ali que a gente tem que estar, porque como eu disse outrora e volto a falar, imagine você já um idoso e toda a sua família te abandona e não quer mais te ver, não quer mais te ouvir, quando vai aquele breve oi, tchau. Não, é muito bom quando você tem a atenção de alguém. Quando você senta alguém do seu lado e fala assim: não, como que é mesmo? Conta aquela história lá que o senhor já viveu, isso, aquilo. Então é isso que Deus quer. Deus quer que você sente, que você se acalme, que você ouça a voz dele, porque ele tem o caminho perfeito para cada um de nós. Ele tem um caminho certo para cada um de nós. E eu tenho certeza absoluta que você nunca vai se arrepender de seguir os caminhos do Senhor. Hoje eu vim aqui para falar sobre o amor de Deus a cada um de nós, que é desde os nossos antepassados, desde a criação do mundo, que Deus ele mostra e demonstra esse amor por nós. E aí, uma reflexão para cada um de nós: o que estamos fazendo com esse amor? O que estamos fazendo com essa dedicação toda de Deus? Sendo que somos nós perto de Deus? Não somos nada. Não é Deus que precisa da gente, é a gente que precisa de Deus. É a gente que precisa conquistar a nossa salvação para a gente morar lá no céu, onde Deus habita. Então é a gente que tem que correr atrás de Deus, né? Mas o que eu vejo aqui nas histórias bíblicas, né, nos registros bíblicos, que Deus o tempo todo, né, o tempo todo tentando mostrar para o povo o caminho certo, tentando resgatá-los. Pense aqui em Jeremias 3, vou repetir mais uma vez, que fala aqui no 12, vai, pois, e apregou essas palavras para o lado do norte e diz: volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor, volta, volta, João, volta, Maria, volta para os braços do Senhor, porque Ele te quer, porque Ele te ama, porque Ele sempre te amou. E Ele sempre quis você do lado dele. E Ele quer mostrar o caminho que vai te dar muita felicidade, que vai te dar sucesso, que vai te dar a vida eterna, que não tem preço, que é um dos tesouros mais valiosos que a gente pode conquistar em toda a nossa vida, que é a nossa salvação. Eu convido a cada um de vocês para fazer uma oração comigo, escutar esse louvor que eu acho lindo, que é do Eli Soares, Não Posso Te Deixar. Eu ando com meu Deus na rua, e quando chego em casa Ele está comigo. Eu falo com meu Deus na hora de dormir, e logo quando acordo digo: eis-me aqui, sou de Jesus. Mesmo atarefado, sempre estou ligado. Eu não abro mão da presença, do partir do pão em cada comunhão. Graças por tudo, eu sou de Jesus. Eu não posso te deixar, pois uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra que me guarda, tua misericórdia me sustém. Eu não posso te deixar, pois uma coisa
tua sombra que me guarda, tua misericórdia que me sustém. Eu ando com meu Deus na rua, e quando chego em casa Ele está comigo. Eu falo com meu Deus na hora de dormir, e quando acordo digo: eis-me aqui, sou de Jesus. Mesmo atarefado, sempre estou ligado. Eu não abro mão da presença, do partir do pão em cada comunhão. Graças por tudo, eu sou de Jesus. Eu não posso te deixar, pois uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra que me guarda, tua misericórdia me sustém. Eu não posso te deixar, pois uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra que me guarda, tua misericórdia que me sustém. Pai, perdoa os meus erros e me ensina a perdoar. Venha a nós teu santo reino e me ensina a amar. Pai, perdoa os meus erros e me ensina a perdoar. Venha a nós teu santo reino e ensina a amar, a amar. Que lindo esse louvor, né? Que a gente possa ter essa comunhão com Deus, né? Ao dormir, ao levantar, sempre estar orando, porque a gente sabe que a gente depende de Deus. E é Deus que nos sustenta, é Deus que nos protege. E eu sei que é Deus, que a sombra de Deus, né? A sombra do Onipotente que nos protege, né? Então vamos orar, vamos louvar ao Senhor em oração para que Deus possa ouvir a nossa voz. Senhor, meu Deus, amado e querido Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, eu peço a Ti que o Senhor venha abençoar cada uma dessas pessoas, meu Pai, que está ouvindo esse vídeo, meu Pai, que está vendo esse vídeo, que o Senhor possa, meu Pai, falar grandemente ao coração de cada uma delas, meu Pai. Eu sei, meu Pai, que esta palavra foi guiada e conduzida pelo poder do Espírito Santo e que possamos, meu Pai, a partir de hoje, demonstrar o amor devido que devemos ter a Ti, meu Pai, porque, como disse a Tua palavra, meu Pai, o Senhor a clemência do Senhor, meu Pai, para com o Teu povo. E eu te peço em nome de Jesus, meu Pai, não nos deixe, não nos abandone, porque precisamos muito de Ti, meu Pai, somos totalmente dependentes de Ti, precisamos da Tua presença, do Teu mover, do Teu agir. Não deixeis, ó Pai, que venhamos a cair em tentação, mas nos livra de todo mal, que nos livra de toda e qualquer ação maligna, Pai. Te peço em nome de Jesus, não deixa que nenhum de nós venha se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda, mas que a gente olhe somente para Ti, para alcançar o alvo que é Jesus, a nossa salvação, que é o bem mais precioso que temos, meu Pai. É a joia mais rara que temos, que é a nossa salvação, porque nada deste mundo vamos levar, mas aquilo que está reservado para nós nos céus, meu Pai, é o que temos que buscar, olhando sempre para as coisas do alto, meu Pai. Nos ajuda sempre a olhar e buscar para as coisas do alto, em nome de Jesus. Que o Senhor venha, Senhor, a estar na vida de cada uma dessas pessoas, meu Pai, dando-lhes, meu Pai, um dia abençoado, uma noite abençoada, meu Pai, que o poder do Espírito Santo venha reinar, não somente na vida dessas pessoas, mas também no lar delas, em nome de Jesus, meu Pai, e que cada um, meu Pai, receba de Ti a bênção e a unção da salvação, do converter-se a Ti, meu Pai, em espírito e em verdade, meu Pai, que possamos ter, meu Pai, o privilégio de andar contigo, meu Pai, ouvir a Tua voz,
Em nome de Jesus, obrigada por mais um dia, por mais uma palavra, Pai, do Senhor ao nosso coração, nos alimentando, meu Pai, nos dando sabedoria, porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, meu Pai. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Um forte abraço.